mensagem do canal. Então tá dada a mensagem do Irã. Ontem houve muita polêmica em função do fato de que algumas pessoas mal compreenderam que em nenhum momento nós elencamos o responsável pelo atentado em Kerman. Nós só dissemos que autoridades iranianas, muitas delas se pronunciaram publicamente e em momentos seguintes ao evento, dando a entender ou manifestando claramente uma eventual responsabilidade do que eles chamam de entidade sionista, que é a maneira que eles se referem a Israel. Não nos cabe a função de investigar, muito menos a leviandade de determinar um culpado antes que as coisas, pelo menos, fiquem um pouco mais claras. E hoje o governo iraniano está falando sobre a perspectiva do Daesh, do Estado Islâmico e provavelmente do Estado Islâmico ali no Afeganistão. Então, os terroristas presos, eles são parte da rede que deu sustentação aos terroristas suicidas, dentre eles um de nacionalidade tajique, do Tajiquistão, uma ex-república soviética, uma república hoje na Ásia Central, cuja influência não só do aspecto da religiosidade, mas do aspecto político e cultural da Turquia é bastante marcante, né? Todas aquelas 5 repúblicas têm essa nuance, talvez algumas a gente pode até contestar um pouco sob o ponto de vista de uma certa influência persa também, historicamente, mas é importante frisar que a maior parte da mão de obra desses grupos terroristas vem de países que têm um vínculo, afiliação, ou étnica, ou religiosa, ou política com os turcos, tá? E nesse sentido, queiramos ou não, há uma concorrência de interesses dos turcos e dos israelenses no sentido de tentar enfraquecer os iranianos. Os turcos, porque tem uma rivalidade histórica com os iranianos, tem pleitos expansionistas no Cáucaso, na Síria, no Iraque, no próprio Irã, na região de Tabriz, por exemplo. Houve muita provocação do próprio embaixador israelense no Azerbaijão em relação a Tabriz e região, chamado Azerbaijão iraniano, né, as províncias do Azerbaijão iraniano, a parte o próprio Azerbaijão no Cáucaso Sul ter sido sempre parte do Império Persa, né, uma província persa. Então o Azerbaijão tem um elemento cultural na música, na poesia, que é muito vinculado ao Irã e aos persas, mas tem uma identidade étnica muito fortemente influenciada pela Turquia, tá? Bom, isso à parte, a questão de Kerman me parece que se encaminha para a responsabilização do Estado Islâmico, dizem as autoridades iranianas, tá? O outro ponto que eu quero colocar para vocês é que, nesse momento, nós temos divisões no governo israelense em relação ao destino do conflito em Gaza, mas nos parece que a questão do norte de Israel e do Hezbollah tende a um acirramento muito forte e que, presumivelmente, em algum momento, poderia também arrastar o Estado iraniano. Os ataques contra as bases dos Estados Unidos prosseguem e eu quero crer que, infelizmente, ainda vejamos tanto ataques contra as bases dos Estados Unidos como assassinatos seletivos praticados por Estados Unidos e Israel contra aqueles que estão, nesse momento, os confrontando no campo de batalha, seja o Hamas, seja grupos ligados ao Irã, seja gente da Força de Mobilização Popular no Iraque, seja gente do Hezbollah. Quero crer que nós vejamos ainda desdobramentos nesse sentido. É o que nos parece, não é? Agora, a questão do Estado Islâmico, gente, há muita confusão em relação à questão da fé islâmica no que tange à apropriação de um certo radicalismo quando nós tratamos, né, da questão do Irã. Tanto que ficou meio que convencionado essa questão de fulano é xiita, dando a entender que tratar-se-ia de um radicalismo. Mas os radicais, na verdade, ligados ao Exército Islâmico, ao Estado Islâmico, ligados à Al-Qaeda, ligados à Frente Nusra, ligados a outros grupos aí que têm uma certa, como eu disse, afinidade com os turcos, são grupos sunitas, tá? São grupos sunitas, para que fique muito bem claro. Victor Amorim, um dos suicidas, segundo informações preliminares dos iranianos, seria tajique, do Tajiquistão. O outro não está identificado. Os 11 presos, a nacionalidade não foi revelada, pelo menos até aqui a gente não tem conhecimento, tá? Então, gente, eu acho que são esses os pontos, os tópicos importantes para que nós lembremos, né, na noite dessa sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, dia 5 de janeiro de 2024,
e quero, nesse contexto, agradecê-los pela presença, pela confiança, pedir para que vocês confiram as inscrições. Espero que, eu sei que a qualidade da transmissão não é a mesma quando nós estamos fazendo um local fixo, mas foi o possível hoje para que nós não deixássemos vocês aí sem uma referência dos fatos mais importantes. Eu acho que o fato mais importante é esse, desta prisão dos elementos dos grupos terroristas que praticaram esse duplo atentado no Irã, próximo ao túmulo do Qassem Soleimani. De resto, nos cabe observar o que infelizmente nos parece ainda uma situação longe do fim. Por quê? Porque mesmo que houvesse negociações onde o Catar e o Egito ainda estivessem fazendo força ali para tentar algum tipo de situação de cessar de hostilidades e de troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, o assassinato do senhor Aruri, número 2 do Hamas, fez com que inclusive os mediadores abdicassem dessa posição, pelo menos temporariamente. Então, nós vamos continuar assistindo esse conflito em Gaza e esse conflito entre grupos pró-iranianos e os interesses de Israel e dos Estados Unidos na região, com desdobramentos ainda incertos.